Bom dia, terceiro ano, tudo bom com vocês? Faremos agora então a revisão para a nossa prova da próxima semana, tranquilinho? Então, na prova, vocês terão questões de interpretação textual, de orações subordinadas substantivas e de orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas substantivas são aquelas que têm valor de substantivo e que vêm introduzidas geralmente por conjunção integrante. Quais são as conjunções integrantes? Que e C. Tranquilo? Classificação das orações subordinadas subjetivas. É subjetiva quando ela exerce função de sintática de sujeito do verbo da oração principal. Observem comigo, é fundamental que você compareça à reunião. Eu tenho que observar quais são os meus verbos. Então, eu tenho o verbo ser, né, e eu tenho o verbo comparecer. Qual é a minha conjunção integrante? Que. Na minha oração principal, é fundamental. Eu tenho sujeito? Não. Se eu não tenho sujeito, a minha oração subordinada vai exercer função de sujeito. Logo, ela será uma oração subordinada substantiva subjetiva. Minha oração subordinada objetiva direta, ela vai ser aquela oração que exerce função de objeto direto do verbo da oração principal. Como assim? Todos querem que você seja aprovado. Minha conjunção integrante é o quê? Verbos querer e seja. Na verdade, tem uma locução verbal, seja aprovado. A minha oração principal, todos querem, tem sujeito? Sim. Qual é o sujeito? Todos. Se tem sujeito, então ela não pode ser subjetiva. Vou olhar para o verbo. Quem quer, quer alguma coisa. Complemento sem preposição. Então, eu tenho a minha oração principal, todos querem, e a minha oração subordinada. Como o meu verbo é um verbo transitivo direto, quem quer, quer alguma coisa, a minha oração subordinada será uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. A diferença da objetiva direta para a objetiva indireta é que a objetiva indireta vai atuar como objeto indireto do verbo da oração principal e vem precedida de uma preposição. Quais são as preposições, terceiro ano? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Então, eu tenho lá. Meu pai insiste em que eu estude. Então, eu tenho a oração principal, meu pai insiste, e a minha oração subordinada, em que eu estude. Acho o verbo insistir, estudar. Oração principal, meu pai insiste, tem sujeito? Tem sujeito, meu pai. Se tem sujeito, ela não pode ser subjetiva. Então, eu vou ter que olhar para o verbo. O verbo insistir, quem insiste, insiste em alguma coisa. Então, o complemento do meu verbo seria o meu objeto indireto. Então, uma oração subordinada objetiva indireta, porque quem insiste, insiste em alguma coisa e eu tenho aqui uma preposição que está introduzindo a minha oração subordinada. Já a oração subordinada completiva nominal. Vejam lá comigo a diferença. Na objetiva indireta, a minha subordinada complementa o sentido do verbo. Na completiva nominal, a minha subordinada, ela complementa o sentido do nome, certo? E esse nome pertence à oração principal e também vem precedido de uma preposição. Sentimos orgulho de que você se comportou. Sentimos. Qual é o sujeito? Sentimos orgulho, oração principal. Qual é o sujeito? Nós, certo? Que é um sujeito desinencial expresso pela terminação. Sentimos, nós sentimos. Sentimos o quê? Orgulho. Então, o complemento do verbo está na oração principal. Agora, olhe para a oração subordinada. Orgulho do quê? Então, a oração subordinada completa o sentido da palavra orgulho. Por isso, eu vou classificá-la como oração subordinada completiva nominal.
A predicativa, gente, oração subordinada predicativa exerce função de predicativo do sujeito da oração principal e vem depois do verbo ser. Você tem que lembrar que predicativo do sujeito vem ligado com o verbo de ligação. Meu desejo era que ele me amasse. Meu desejo é que você me ame. Oração principal. Meu desejo era. Verbos da oração principal. Era. Verbo da oração subordinada. Amasse. Oração principal. Meu desejo era. Tem sujeito? Tem. Meu desejo. E aí, eu vou ter que olhar se tem um sujeito para qual é o meu predicado. Que ele me amasse, certo? E esse predicado, ele é um predicativo do sujeito porque ele está ligado com o verbo de ligação. Tranquilo? Oração apositiva é aquela que exerce função de aposto de algum termo da oração principal. Exemplo, Paulo possuía um grande desejo, que o dia da formatura chegasse logo. Normalmente, a oração subordinada positiva, gente, ela vai vir precedida aí dos dois pontos, então ela vai ficar bem facinho para vocês identificarem. E vou cobrar na prova oração subordinada adjetiva, que são aquelas que exercem função de adjetivo em relação à oração principal. Tenho dois tipos de oração subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva explicativa e oração subordinada adjetiva restritiva. Eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa quando eu destaco um detalhe do termo antecedente. Normalmente, as orações subordinadas adjetivas explicativas, elas vão vir separadas por vírgulas. Olha o exemplo lá. A África, que é um continente no hemisfério sul, tem um alto índice de pobreza. Então, a minha oração subordinada está me explicando o sentido da minha oração principal. E por isso vem separada por vírgulas, tranquilo? Já quando eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva, ela restringe o significado do termo antecedente, ou seja, da oração principal. As pessoas que são alegres vivem melhor. O que isso significa? Que eu tenho duas categorias de pessoas, as pessoas que são alegres e as pessoas que não são alegres. E aí eu estou restringindo, eu estou dizendo que só vivem melhor aquelas pessoas que são alegres. Tranquilo, pessoal? Então, o seu conteúdo da prova é esse: oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva e interpretação textual. Bom, a interpretação textual vai depender da semântica, então eu peço que vocês leiam com bastante cuidado. Na hora da prova, vocês podem consultar todo o material de vocês, livros, cadernos, esse vídeo de revisão. Eu espero que tudo dê certo, que vocês vão super bem nessa prova. Beijo grande, tchau, tchau.